Olá, meus amigos leitores. Hoje eu trago um livro para vocês que vai falar sobre a essência da liderança. É um livro ali de 1989. Na época que eu li foi um auge, ele estava todo mundo falando sobre ele. Nós vamos falar sobre O Monge e o Executivo. É um livro bem legal, um debate bem gostoso ali, uma conversa em grupo ali, algo ali como as igrejas fazem, como os alcoólicos anônimos, uma conversa. É bem bacana, é bem descontraído. Inclusive, sobre essa história da essência da liderança, o livro de John Maxwell, 21 Irrefutáveis da Liderança, é maravilhoso. Ele vai dar bem mais completão, bem mais abrangente, só que aqui ele vai trazer uma linguagem mais humana, ele vai trazer dentro de um debate, dentro de uma conversa como se fossem parábolas. Mas na verdade são conversas, são diálogos ali. Então fica bem fácil de você entender. Esse é lançado pela editora Sextante, as páginas são grossas, eu gostei da encadernação, ficou bem grossa as páginas, ficou bom de pegar. Essa minha edição de 2004 tem 143 páginas, uma leitura rapidinha ali, você lê numa semaninha tranquilo, em 7 capítulos, ou seja, são 7 encontros que esse grupo vai ter. No prólogo aqui, ele vai contar a história do nosso protagonista, onde ele é um gerente de uma indústria e ele é mega super power jungle ocupado, não tem tempo pra nada. E aí vai mostrar que a vida do bicho tá desgraçada. Ou seja, tudo tá dando errado. Ele foi promovido muito jovem por ele ser um profissional maravilhoso e excelente, onde ele é uma máquina, o homem dá resultado certo, só que ele é péssimo no relacionamento humano, então ele tem uma vida robotizada, e aí ele acaba por essa vida robotizada tendo problema. A gente falou sobre isso, né, no livro do Mark Manson, eu vou contar isso daqui a pouco para vocês, justamente das pessoas que são menos humanizadas e mais robotizadas, a gente tende a valorizar essas pessoas, né, atletas maravilhosos, mirabolantes, e o cara não tem vida social, então a gente tende a dar valor muito mais a essa parte robotizada do que na parte humanizada, que não é muito valorizado na sociedade, porque a sociedade quer resultado. E esse livro é justamente na contramão. Ele apresenta um grande resultado na empresa dele, só que na vida pessoal e na interpessoalidade com as demais pessoas não apresenta. Então ele tem problemas com os filhos dele estão rebeldes por falta de exemplo do pai, por falta de cuidado, de carinho ali que deveria ter. A esposa está extremamente infeliz, ela fala e conversa com ele, dando sinais que está acontecendo esse tipo de coisa. Dentro da empresa dele, os liderados dele estão fazendo greve, então estão causando um problema para ele, apesar dele estar mostrando o resultado, está sugando demais dos funcionários. O chefe falando para ele que já está começando a se decepcionar com essa greve inteira que não tem fim. O time de futebol que ele cuida no final de semana ali, também os pais estão infelizes porque o time está apresentando grandes resultados. O cara é um excelente gerente. Só que as crianças não estão se divertindo. Exatamente sobre isso que vale a vida da criança, né? Não é só resultados, é sobre ser feliz naquilo que você está fazendo. Então ele começa a entender, ele começa a ver ali que a vida dele, apesar do sucesso, não está indo tão bem. E a esposa dele fala assim, olha, eu vou recomendar para você um pastor ali para você ter uma conversa. E aí, pastor aqui no livro é pastor da Igreja Católica Anglicana. E aí é uma conversa teológica para entender por que tem pastor na Igreja Católica. Mais ou menos assim. A Igreja Católica tem divisões, assim como o protestantismo, e tem a Igreja Anglicana que, ao invés de ser bispo, padres, eles não são vinculados ali ao Vaticano, então chama de pastor. Pronto. Fica mais fácil, mas eles têm a filosofia ali, mais ou menos, da Igreja Católica, a liturgia católica. Pronto. Fica bem tranquilo. E aí esse padre, pastor, fala para ele que tem um retiro espiritual num mosteiro com monges para ele poder tirar uma semana ali de descanso e rever ali sua vida. E ele aceita. Mal não vai fazer, vou tirar uma semana de férias. Então a gente começa no capítulo 1, o primeiro dia de encontro. Ele vai nesse mosteiro e tem outras pessoas lá, obviamente, para fazer esse tipo de trabalho como ele. E ele está atrás de uma pessoa chamada Len Hoffman, que seria um grande empresário de sucesso, ali, magnata, super poderoso, que desapareceu depois que ele simplesmente teve a esposa morta através de um AVC, de um aneurisma, perdão. E aí, simplesmente, ele se retraiu para esse convento, esse mosteiro, e ele está atrás desse cara, ele quer descobrir sobre esse cara, e aí, procurando sobre esse cara, ele encontra um cara no banheiro limpando a privada chamado Simeão. E quando ele descobre que esse Simeão é o Len Hoffman, ele fica doido. É justamente esse Len Hoffman que vai liderar essas palestras com eles. E aí, quando ele vai olhando os mosteiros, ele vê paredes repletas de livros, e eu falo assim, eu tenho um pouquinho de livro aqui. Mas são os livros que trazem justamente esse conhecimento para as pessoas. Eu gosto quando o livro fala do livro. Então ele vai, no primeiro encontro, onde ele tem 5 pessoas sentadas ali, existe um general, existe um diretor, existe um professor, existe várias outras pessoas que vão conversar ali sobre esse tipo de assunto, cada um vai dar o seu diálogo. Eu não vou dar muita atenção no diálogo, porque na verdade o autor está querendo transmitir uma mensagem para a gente através desses diálogos. Então fica como se fosse um debate, um brainstorming, onde o Simeão, o Len Hoffman, ele traz o tema e todos ficam ali discutindo essas ideias. O personagem principal é o que está no livro e ele faz um contraponto com o general, que eu vou citar mais esses dois aqui. Os demais é mais para gerar enredo.
e eu vou simplesmente falar nos capítulos o conhecimento que ele está transmitindo sobre liderança. É melhor do que eu contar o enredo inteiro do livro, mas eu vou trazer um pouquinho, não tem problema não, só para você saber do que se fala. Então, o primeiro capítulo ali, falando de definições, ele vai definir exatamente o que é liderança e qual que é esse conceito de liderança. Ele vai começar a entender uma frase bem interessante ali, que os líderes causam impacto na vida dos liderados. Ele diz que nunca pensou sobre isso. E as minhas atitudes impactam a vida daquelas pessoas ali, porque ele era focado somente nos resultados. E quando ele começa a entender que o líder, ele gera impacto na vida das pessoas, ele começa a achar aquilo estranho. Ele começa a entender que o filho dele tem aquele resultado graças à atitude dele, que a greve é graças à atitude dele, que a insatisfação da esposa é a atitude dele. Ele já começa, não, também não é assim, também não. Ele começa a entender outras coisas. Ele vai entender, então, o Simeão vai começar a explicar para ele que gerência, nós gerenciamos coisas, mas pessoas nós lideramos, são coisas diferentes. Então ele tem aquele modelo padrão antigo de chefe, de boss sentado que manda, e aqui ele está aprendendo o conceito de liderança, que vai junto, que participa, que age com as pessoas como humanidade. Então o primeiro conceito aqui de definições é que gerenciar, nós gerenciamos coisas, tarefas, afazeres. Pessoas nós lideramos. E tem duas formas de liderança, uma forma de poder, o qual você usa a força, e ela é facultativa, porque depende de você possuir essa força ou não. Um homem armado, ele possui grande força. Se você possui uma arma mais forte que a dele, pode dar um embate. Mas se você não possui a força, ganha da não força. Ou você pode liderar pela autoridade. Essa autoridade vai pela influência, que é algo habilidade. Essa habilidade é um pouco mais difícil de você conquistar, porque na verdade não é uma conquista. Toda habilidade é um processo de aprendizado, você tem que ter conhecimento. Então a liderança, que é feita pela habilidade, você tem que saber como funciona, treinar para você poder utilizar. Esse livro aqui me ensinou muito sobre essa habilidade de liderança. Ele vai dividir em grandes 4 partes, onde ele vai falar sobre você, sobre como você lidar com as pessoas, como as pessoas te veem e como que você vai liderar as pessoas. São 40 termos ali bem legais de como fazer amigos e influenciar pessoas. Estou me organizando para trazer para vocês, está mais perto do que longe. Vai dar bastante trabalho e eu quero entender como que eu vou colocar isso aqui para vocês para não ficar um vídeo tão macete. Mas é um livro muito interessante, fica a recomendação de vocês lerem Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que fala exatamente o que ele está falando aqui nesse livro. Só que ele é bem mais completo, claro. Ele vai falar, então, para que essas pessoas que estão ali no grupo listem qualidades de autoridades que são referência na vida deles. Eles começam a listar algumas ali, como honestidade, como liderança por exemplo, como compromissos, e ele vai falar assim, todas essas listas, todas essas palavras, dão várias palavras. Vocês percebem que são escolhas? Eu achei interessante porque eu fiquei com vontade de fazer esse tipo de debate, sentar com as pessoas ali e conversar sobre esse tipo de liderança, para trazer esse tipo de conhecimento, porque eu acho gostoso esse tipo de atitude, né? Então, as listas, toda a lista de qualidades que ele trouxe sobre as autoridades são escolhas que as autoridades tiveram. Então, por exemplo, honestidade. Você opta por ser honesto ou desonesto. Você tem ali de acordo na hora no momento da atitude. O seu bom exemplo ou o seu mau exemplo é a sua escolha. O seu compromisso de você honrá-lo ou não é uma escolha. Eu achei bem legal. O que ele quer dizer aqui, então, nesse exemplo aqui, nessa parte da lista dessa conversa aqui, é que você simplesmente tem que entender quais são as características que o líder tem para que você possa replicar dentro do que você vai fazer. E ele começa a refletir sobre isso, as outras pessoas também. No primeiro momento da primeira reunião, eles ficam meio relutantes ali, mas vai fluindo bem. Inclusive, ele vai citar ali que quando você promove um excelente vendedor para gerente, ele vai ser um péssimo gerente e você ainda perde um bom vendedor. Que se esse funcionário, vendedor bom, ele quer se tornar um gerente, então que ele se instrua, se capacite para ser um excelente gerente, porque por conta ele é um excelente vendedor. Eu conheço muitos vendedores que são melhor, ganham mais do que gerente, porque eles entendem qual a função dele e o que eles querem exercer. Entenda que algumas pessoas querem ser jogador de futebol, outras pessoas querem ser técnico. Você tirar um jogador para ser técnico, nem sempre vai dar certo, porque cada um demanda uma habilidade diferente. Por isso que ele está explicando aqui. A habilidade de liderança não é para todo mundo. Para ser um gerente, para ser um líder, um bom vendedor não é um bom líder, mas ele pode vir a ser se ele quiser aprender essas habilidades. É isso que o livro vai trazer aqui para você. Se você é vendedor e quer virar um gerente, já fica a dica aí de estudar, aprender um pouco mais. A ideia aqui é justamente entender como é que funciona a liderança para que você possa se tornar um excelente líder. Ele vai falar, então, assim, na última conversa desse primeiro capítulo, pediu para eles listarem ali o que seria um bom emprego, o que você espera de um bom emprego, de um bom cargo, de uma boa empresa. E aí eles vão listando tópicos, e o mais interessante, o 5º tópico é sobre o salário. As pessoas estão muito mais preocupadas em ser bem tratadas, ter um ambiente maravilhoso, do que ter um salário astronômico. De repente você tem um salário grande, mas você dá um ambiente ruim. Isso é bem interessante, porque
quem cria um ambiente de trabalho é o líder. Então, se você for um bom líder, criar um bom ambiente, você vai ter os melhores profissionais ao seu lado. Bacana, né? O capítulo 2 ele vai falar sobre os velhos paradigmas, é justamente o modelo padrão da liderança. Então, ele vai começar falando para o nosso protagonista, que ele interrompe as pessoas ao falar. As pessoas estão conversando, ele simplesmente interrompe. Ele fala que isso causa duas coisas. Primeiro, que você não está prestando atenção no que a pessoa está falando. E segundo, que o que a pessoa está falando não é importante para você. E se você não está mostrando interesse no que a outra pessoa fala, você não está liderando. Você está simplesmente sendo um patrão, que é o velho paradigma. Você tem que prestar atenção no que o outro está falando. Ele vai falar que na vida existem vários prazeres que são gratuitos, de você contemplar as coisas da vida, você desacelerar. Isso é bem interessante porque o Tucuri vai dizer exatamente isso, que você absorver esses prazeres, você observar esses prazeres, é o que vai dar atenção para você, o que vai tornar você uma pessoa melhor. Porque esses prazeres que estão gratuitos são melhores do que prazeres que você vai investir naquilo. Bom, ele vai falar então também que os modelos que nós temos mentais e de atitudes são criados através de paradigmas e consequências. Por exemplo, o filho de um alcoólatra, ele pode ser abstêmio ou pode ser alcoólatra. Um filho de um leitor, ele pode ser aderente à leitura ou não. E essas consequências dependem de nós e não de algo pré-determinado na nossa vida. Nós vamos falar mais à frente sobre Freud, quando ele vai falar sobre isso. Mas a intenção aqui é você questionar os modelos do qual você vive e qual você tem. De repente você tem na sua mente um tipo de modelo de liderança ou de gestão e esse modelo já está ultrapassado, então você tem que se questionar para que você possa mudar esse modelo e encontrar os erros dele, exatamente o que o nosso protagonista acontece aqui. Ele vai citar então uma pirâmide hierárquica, eu vou colocar uma foto aqui para vocês. Essa pirâmide hierárquica vai dizer para vocês que a liderança está no topo, os operários estão na base. Só que nesse modelo hierárquico, quem está mais próximo do teu cliente são os operários. E tem um problema nesse modelo de gestão, porque se você perguntar para o operário quem vocês estão agradando, eles obviamente vão responder que eles querem agradar ao chefe, porque eles querem ser promovidos, querem ter um maior salário. E dentro de um conceito empresarial, a liderança, eles têm que agradar o cliente. Quando o cliente está bem agradado, ele volta, ele compra, ele traz outros clientes. E quando o cliente está desagradado, ele não compra o seu produto. Então é muito mais inteligente o teu operário agradar o cliente do que agradar a liderança. Só que esse modelo onde a liderança fica no topo e é liderados que vão atender o cliente é onde causa o problema. E ele vai trazer uma inversão dessa pirâmide, que é essa nova imagem aqui. Onde nessa inversão os líderes vão servir os seus liderados como se fossem superiores, como se fossem. Não é para eles abusarem. Ele vai trazer inclusive uma comparação aqui. Não quer dizer que você vai fazer tudo que o funcionário quer, porque de repente ele vai pedir um salário astronômico. Você fala assim, olha, se eu te dar um salário astronômico, a empresa fecha, a empresa não vai funcionar. Eu tenho que gerir com atenção, com razão e não só com emoção. Mas quando o líder ele está em contato direto com o cliente, ou quando o líder ele trata o seu liderado como o liderado merece ser tratado, aí ele vai ter um trato maior com o cliente e o cliente volta e a empresa cresce. É justamente esse oposto da pirâmide que ele está trazendo para a gente. Eu achei bem legal essa história de como você vai tratar o seu liderado ali. Esse modelo é um modelo mais linear, apesar dele ter colocado a pirâmide invertida, ficou legal. Capítulo 3, ele vai falar sobre esse Greg, que é justamente esse general que eu estava falando para vocês, que existem outros personagens ali, e esse Greg é uma pessoa bem rígida, por ser um general militar, ele sempre questiona tudo, ele sempre briga com tudo, e o nosso protagonista fala assim, rapaz, tira esse daqui, mas esse cara... Manda esse cara embora. Ele fala assim, não, no grupo nós temos que ter pessoas que pensam diferente de nós. E aí eu trouxe isso para vocês justamente no livro do John Maxwell, porque ele coloca que as habilidades que você não tem, você tem que contratar pessoas com essa habilidade. E quando você tem no seu time pessoas que pensam diferente de você, muitas vezes o oposto, que vai te contra, sabe aquela pessoa chata e tu você fala, ela é contra? Então essa pessoa é importante para o seu crescimento. Essa pessoa que é contra aquilo que você faz e sempre vem com opinião oposta, não quer dizer que ela é negativa, quer dizer que às vezes é, mas quer dizer que simplesmente ela pensa diferente e você dá atenção para ela, pode tornar você uma pessoa mais completa, porque você está olhando os dois lados da moeda. Fica muito mais fácil. Às vezes você não está vendo a opinião do outro, e o outro falando isso é interessante. Ele vai estar no capítulo 3, aí onde o Greg fica contra, que Jesus foi o maior influenciador que o mundo já existiu. Se nós temos 2/3 da humanidade sendo cristão, é por influência do trabalho de um único homem. E Greg aqui fica relutante nessa parte meio religiosa do livro, mas ele não vai citar sobre religião, ele vai citar sobre a influência que Jesus teve na humanidade, e aí Greg passa a entender um pouco mais. Porque a liderança de Jesus foi uma liderança por amor. Amor significa o quê? Não só o termo em si, nós vamos falar mais à frente, mas que a autoridade de Jesus foi construída através do serviço. Aí tem essa pirâmide aqui da liderança justamente explicando isso, que as suas boas intenções, elas vão gerar ações, e essas ações são escolhas em amor, que quando você trata o seu liderado com amor e com respeito, ele vai tratar o seu cliente também, e a empresa vai fluir um pouco melhor. É interessante porque ele cita esse livro aqui, e nós já temos um vídeo aqui para vocês sobre esse livro, justamente falando sobre isso, sobre como você tratar a sua organização e como você respeitar o seu funcionário como co-igual. Isso aqui ficou bem legal, e esse livro que ele citou, nós já temos aqui, basta você acompanhar aqui no canal, aqui no card.
Capítulo 4 ele vai chamar de verbo, ele vai falar que todas as pessoas têm religião. E a questão não é a religião que a pessoa tem. Aqui no livro do Mark Manson que eu trouxe para vocês esse dia, já tem vídeo aqui no canal também, ele vai explicar que nós temos 3 tipos de formas de adorar alguma divindade. Há um Deus vetor, um Deus valor, as religiões espirituais, que você vai ter um Deus espiritual ali, seja qual for, um Deus ideológico que vai ser ali dentro de capitalismo, socialismo, transhumanismo, veganismo, essas religiões ideológicas. Você acredita que aquela ideologia vai mudar o mundo. E as religiões interpessoais, você adora ali a um político, a um astro do cinema, um astro da música, e muitas vezes você não entende quem adora, mas a sua religião é essa, você venera aquele tipo de pessoa. Ele vai dizer exatamente isso aqui, que todos nós temos algum tipo de religião, mesmo aqueles que acreditam que não creem em nada, eles estão acreditando em alguma coisa. Mas por que ele está falando isso? Porque ele quer mostrar que essa forma de você adorar alguma coisa, um Deus valor, é uma forma de amor. Então ele vai explicar que os 4 tipos de amor, amor eros, estorge, filhos e ágape. Eu trouxe para vocês uma explicação muito completa desse livro aqui, vou deixar no card também, porque esse livro vai trazer uma explicação bem mais contundente. Aqui eu vou só sumariar que o eros é o amor ali mais carnal ali entre o cônjuge e tal, e aqui o C.S. Lewis ainda traz um adendo ainda que ele difere do Vênus, que é a parte sexual. Ele vai trazer também o amor estorge, que são afeições que você tem por um amigo, por um pet, esse tipo de coisa. O amor filho, que é o familiar, pai, mãe, filho, tal, parente. E o amor ágape, que é o que ele quer trazer aqui. O amor ágape é um amor incondicional, geralmente vindo dessa divindade que você acredita, no caso de Deus, para nós. No caso que ele quer dizer, que esse amor ágape é um amor que causa disciplina. E disciplina do grego, ele vai trazer ali o conceito de discípulo, que nós disciplinamos aquele que nós chamamos de discípulo, aquele que nós queremos ver melhor. E não pela força. Mas o que ele quer dizer é o quê? Vamos supor que o bebê está crescendo e está aprendendo a andar. Se você for liderar pela força, e toda vez que ele cai, você bate, briga, ele nunca vai andar, porque o estímulo que você está dando é o oposto, ele vai entender que aquilo que está fazendo é errado, então ele vai querer ser uma pessoa que se arrasta. Então você liderar pelo amor, ao invés de liderar pela força e pela dor, é algo muito mais funcional. Então ele vai trazer aqui um conceito de liderança amorosa e algumas características. Por exemplo, a liderança amorosa, ela tem paciência, é onde você mostra um autocontrole justamente pelo erro do próximo. O próximo errou, fez algum gafe, você vai ter paciência com ele até que ele aprenda. Você vai disciplinar, que é esse discípulo que está aprendendo. Você vai ter bondade, que vai ser dar atenção e apreciação, incentivo por ele, a benevolência, né? Você vai ter humildade, ou seja, você vai ser autêntico e você vai, sem pretensão, sem orgulho de humilhar o outro. Você vai ser humilde, querer que o outro cresça, que o outro seja melhor do que você, porque você é o líder dele. Se ele for melhor do que você, que bom, porque ele veio de você. Você vai ter respeito e aí você vai tratar as pessoas como se elas fossem importantes para você. O livro do Dale Carnegie fala muito sobre isso, ele tem uma parte específica das 4 partes só sobre isso, de você tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado, de você falar o nome do outro, de você conversar assuntos que são importantes para o outro, de você simplesmente dar atenção do que ele está falando, ouvir de fato, se relacionar de fato com outra pessoa. A abnegação, onde ele vai dizer que você tem a satisfação de resolver os problemas e as necessidades do outro. Perdão é uma parte extremamente importante. A gente tem um vídeo completo falando sobre perdão aqui. O perdão é justamente você desistir dos ressentimentos e não ter amargura no seu trabalho. Ele é até o liderado, ele está aprendendo com você. Então você tem que perdoar e tem que entender o que ele está dizendo sobre isso aqui. Tem que ter honestidade, é justamente você se livrar do engano e dessas mazelas que o mercado corporativo traz. E a parte do compromisso, que eu vou dar um pouquinho de tempo, que eu achei bem legal. Essa parte do compromisso é você vai se ater às suas escolhas. Um exemplo aqui, os atrasos. Você tem um compromisso de estar naquele horário. Chega um pouquinho antes, o seu tempo não é mais precioso que o tempo do outro. E você tratar o outro como alguém tão importante como você, que aí C.S. Lewis vai falar sobre isso no Preço da Glória, é justamente você entender que o outro, ele vai falar nesse livro aqui, que você vai tratar o outro como se fosse você mesmo, que o outro merece tanto respeito quanto você. E você tratar o outro dessa forma é você entender que o teu horário é tão importante quanto o dele, o teu tempo é tão importante quanto o dele. Se você tem o seu tempo, ele também tem o dele. Então chegue na hora, respeite o horário das outras pessoas. Isso é bem importante. Ele vai trazer uma conversa aqui rapidinho sobre casais, que eu achei bem legal. Ele vai perguntar assim, um casal chega para ele e fala assim, porque nós vamos nos casar. Ele fala assim, mas por que vocês vão se casar? Pai, não é óbvio, porque nós nos amamos. Assim, é só isso? Não tem mais nada? Então, aí precisa de mais alguma coisa para se casar? Não precisa. Mas e se acabar o amor? Como é que fica o casamento? Vocês vão divorciar? Essa pergunta é bem interessante porque os casais jovens, eles não têm essa reflexão sobre isso. A gente está gostoso, está junto, vamos embora. E quando dá ruim, quem vai ajudar? O primeiro ano de casamento é o ano mais difícil. Não tem quem ajude o casal ali. São poucas pessoas que estão dispostas a ajudar o casal. Geralmente um amigo vai falar assim, não, separa mesmo. Ele quer dizer que só o amor pelo outro é suficiente. De repente, o compromisso é algo mais importante do que o amor. Esse amor que ele está falando é o eros, tá? É justamente de você
querer estar junto pela paixão. Vamos traduzir como paixão, fica bacana. E o compromisso vai ser esse amor mais contundente, onde você está disposto a superar os desafios. Sabe quando o padre, o pastor, a pessoa que está fazendo o casamento, ele fala assim, é na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Esse é o compromisso. Independente das circunstâncias, você tem um compromisso de estar com essa pessoa. E esse compromisso é o amor. Ainda que o casamento se torne amizade, a gente escuta muito isso, é melhor ainda, porque você vai ter um compromisso com a pessoa que você está agradável do seu lado. E ele vai concluir o capítulo 4, então, falando dos resultados. Que quando você lidera com amor, você vai ter o serviço e o sacrifício pela outra pessoa. Então você vai pôr de lado as suas vontades, as suas necessidades, para buscar um bem maior para você, para o outro, e a empresa, consequentemente, acaba crescendo. Bem bacana. Capítulo 5 ele vai chamar de ambiente. A gente vai fazer uma analogia com o jardim aqui, e ele faz uma pergunta lá, fala para o pessoal lá do grupo, fala assim, olha, eu não sei nada de jardinagem, mas eu quero que vocês me expliquem como é que eu faço para plantar alguma coisa. Aí a pessoa lá, a diretora, né, vai dizer para ele assim, fala assim, você precisa de um bom terreno, você precisa de um bom adubo, você precisa de boa iluminação, você precisa de regar, você precisa tirar as ervas daninhas, você precisa tratar, e com muito cuidado ali, vai dar certo. Dar certo? O que seria dar certo? Qual que vai ser o resultado? O que vai acontecer? Ela fala assim, olha, se você plantar uma árvore frutífera, vai dar frutos. Olha que resposta bacana dela, né? Ele fala assim, então ok, mas fui eu que fiz o fruto nascer, então a consequência é minha? Ela fala, não, a consequência não é sua, mas você colaborou para que acontecesse. Pois se você não tivesse colaborado, ervas daninhas, pragas poderiam ter destruído aquilo, poderiam ter destruído. E o jardim fica muito mais embelezado quando alguém cuida. E ele vai falar assim, é exatamente isso o processo da liderança. Você pode ver que prisões, eles são ambientes que criam profissionais da bandidagem. A escola, infelizmente, não tem um ambiente preparado para criar bons profissionais para o mercado de trabalho. Você vê os alunos saindo da escola despreparados para a vida e para o mercado de trabalho. São pessoas que estão alheias. Se elas não têm uma estrutura familiar boa e coerente para que essa criança, esse adolescente se torne um adulto sólido, não tem, cara, não tem o que ele vai fazer. Quando eu terminei o ensino médio, eu estava assim, poxa, minha sorte é que eu sabia mexer com o computador e comecei a dar aula numa ONG e dali eu construí a minha vida. Mas foi uma sorte mesmo, porque eu que tinha interesse de mexer com o computador na minha época, não era nem computador na carroça. Não tinha memória, não tinha uma vaga lembrança. Vamos lá. Vamos voltar para o livro aqui, depois a gente fala da minha vida. O que ele quer dizer aqui, então, é justamente sobre esses hábitos desses ambientes de jardinagem que faz esse tipo de coisa. Então ele vai citar aqui 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Ele vai fazer uma analogia ali, que o livro faz aqui, ele cita essa analogia, que os seus colaborados, os seus liderados, eles vão funcionar como um saldo de uma conta bancária. Quanto mais depósito você faz, mais aquilo valoriza. E quanto mais retiradas você faz, mais deprecia. O banco é assim, se você põe dinheiro, ele cresce. Se você tira dinheiro, ele morre. Ele vai fazer essa analogia que está nesse livro aqui para vocês e ele justamente indica. Ele quer dizer, então, que para você manter o entusiasmo... Aí ele faz uma frase aqui que eu acho bem bacana aqui. Ele vai falar bem assim, como é que você consegue manter o entusiasmo do teu time nas alturas? Ele fala assim, eu simplesmente retiro quem não é entusiasta. Tá bom. Se você tem uma equipe ali que a pessoa não está colaborando muito, a ideia é sair. Mas aí, quando você está do outro lado, quando você é um funcionário, é um liderado, você tem que se adequar ao time. E se você não se adequa, realmente você vai ser destoado. No 6º capítulo ele vai falar sobre escolhas. Ele vai dizer que as crianças, elas espelham os comportamentos dos pais. Isso é verdade, né? Isso é bacana. E você tem que observar justamente o comportamento que você está colocando no teu filho. E ele chama isso de praxis, que é justamente o sentimento que ele gera uma consequência de comportamento. A maneira como você se sente te gera um comportamento. É verdade, se você está com raiva, você vai se comportar como, né? Se você está feliz, se você está calmo. Então esse sentimento é que controla as suas ações. Isso é verdade. Ele vai falar um pouco sobre determinismo de Freud, que seria causa e efeito. E ele vai falar que esse determinismo, aí causa e efeito, é tipo assim, você joga a pedra para o alto, consequentemente ela vai cair. Qual é a causa dela cair? Você jogar para o alto. Ele vai falar, inclusive, do extremo desse determinismo, você vai voltar lá nos primórdios da criação e querer entender quem criou a Deus. Aí ele vai chegar na máxima de que Deus não pode ser criado. Mas a ideia desse determinismo é justamente mostrar que ele vai matar o livre-arbítrio, mostrando que se tudo é determinado por uma causa e efeito, você não é livre para fazer as suas escolhas. Aí Freud vai matar essa consequência dizendo que o autodeterminante, o ser autodeterminante, é aquele que faz de si mesmo aquilo que ele é. Então as suas consequências, as consequências das suas ações são de sua responsabilidade. Se você não está gostando daquilo que você está recebendo, começa a perceber aquilo que você está enviando. Essa vai ser a conclusão aqui que ele vai trazer sobre essa frase desse pensamento de Freud. No caso que ele está falando aqui, é uma habituação de como que você vai agir. E esse tipo de hábito, ele vai ensinar para nós 4 passos para você manter um bom hábito, para você, após perceber aquilo que você está recebendo, você mudar. Ele vai dizer que um hábito novo se constrói quando você inconscientemente, são 4 passos. O primeiro passo, você inconscientemente e sem habilidade começa a fazer alguma coisa.
Então vamos supor que você quer ser um jogador de tênis. Você começa jogando, você não sabe nem o que está fazendo, não tem nem consciência nem habilidade. Mas para você melhorar com aquilo, você vai aumentar uma consciência. Opa, peraí, estou jogando tênis, eu preciso entender como funcionam as regras e como funciona esse jogo. Então você começa a ter uma consciência daquilo, mas sem a prática, porque a prática requer com o tempo. O terceiro passo, você vai ter essa consciência ainda de entender, só que a experiência vai aumentando. Então você se torna mais habilidoso, mais consciente do que você está fazendo. Daqui a pouco você começa a fazer inconscientemente, porque você tem uma habilidade de fazer sem pensar. Você começa a jogar sem perceber. E um exemplo muito bom disso é dirigir. Você começa dirigindo e percebendo onde está o câmbio, onde está a janela, onde está a maçaneta. Hoje você abre o vídeo, fala no celular, passa a marcha, você já tem uma habilidade inconsciente. É isso que ele vai concluir no capítulo 6 sobre escolhas. O último e sétimo capítulo, chamado Recompensa, ele vai fazer uma pergunta assim: se você tivesse uma segunda chance de vida, como é que seria? O que você faria? E aí as pessoas responderam lá no grupo que elas se arriscariam mais, que elas refletiriam mais nas suas atitudes e que elas realizariam coisas que elas não realizaram antes. Aí eu trago a pergunta para vocês, né? Você entendendo isso, por que não faz isso agora? Você ainda tem tempo. A longevidade vai chegar para todo mundo e a gente entende que quanto mais saúde a gente tem, mais longevo a gente é. Então essa reflexão de como você faria se você tivesse mais tempo de vida, você pode aplicar agora. Mas ele vai trazer justamente aqui a concepção de que você entendendo isso, que diferença você faz no mundo? Como você faz o mundo um lugar melhor? Você é aquela pessoa ranzinza, chata, que traz estresse e dificuldade na vida das pessoas? Ou você é uma pessoa que traz paz, que traz luz, que traz tranquilidade? Se o mundo fosse um lugar melhor com esse tipo de pessoa, aliás, se o mundo fosse repleto desse tipo de pessoa, seria um lugar melhor. Pronto. Ele vai trazer aqui então a concepção, o conceito de felicidade e alegria. Felicidade são os acontecimentos que acontecem no seu dia a dia. De repente você está andando na rua e encontra um amigo e te paga um almoço. Pô, fiquei feliz. Foi algo que aconteceu. Agora, a alegria é o sentimento que você tem, independente das circunstâncias. Você acorda de manhã, o mundo está desabando, e você fala, nossa, que passarinho bonito cantando ali. Era o que Jesus fez, né? No meio de toda aquela discussão, vamos olhar os lírios do campo. O quê? A mulher está sendo apedrejada. Não, mas os lírios. Jesus é fera demais. E ele vai chamar, então, de autocentrado, aquela pessoa que é egoísta. Ele faz aqui, no caso da diretora, ela faz uma referência a C.S. Lewis. Eu pesquisei que referência é essa para C.S. Lewis, porque eu estou lendo todos os livros dele e queria entender qual é essa referência. Eu achei um documento de doutorado que ele está citando esse autocentrado para o peso da glória. Só que eu não achei com o artigo definido, porque nem aqui cita a fonte e nem no doutorado do cara ele citou a fonte. Eu não sei como é que um processo de doutorado é aceito sem ter fonte. Mas enfim, foi aceito, ele citou esse livro, eu tenho, vou trazer para vocês, mas eu não achei essa parte que ele fala de autocentrado sobre o egoísmo. Mas o que importa aqui é se você não acredita que é uma pessoa autocentrada, então porque você... Quando a pessoa é egoísta, ela não acredita que é egoísta porque ela é egoísta. Porque o egoísta em si não reconhece o seu próprio egoísmo. Mas quando você reconhece que você é uma pessoa egoísta, você faz essa reflexão e essa mudança de paradigma, você começa a deixar de ser uma pessoa egoísta. A ideia, então, como consequência disso, você começa a amar e a servir. Porque o serviço e o amor que você tem é justamente a diferença e o oposto de ser egoísta. O epílogozinho lá no finalzinho ali, ele vai trazer a conclusão de todo o evento, né, desse retiro dele no final de semana, e ele está indo embora no carro da esposa dele, e ele tem ali um último contato ali com os participantes e com o sargento, que eu falei que ia citar para vocês, e ele entende ali que as qualidades que ele mais odiava no sargento era que eles possuíam. E essa frase mata o livro com chave de ouro, porque justamente aquilo que te chateia no próximo é aquilo que tem dentro de você, que também chateia outras pessoas. Essa reflexão eu aprendi há muitos anos atrás, e eu comecei a observar quando uma pessoa era irritante comigo, eu falei assim, será que eu não tenho um pouco disso em mim? E isso começou a mudar um pouco meu coração, a refletir. Não é que eu sou uma pessoa perfeita, mas eu sou melhor do que eu era antes, refletindo sobre esse meu tipo de erro. E fica para vocês essa reflexão. Você entender que aquilo que o outro está te irritando tem um pouco disso em você. Obrigado por essa leitura. Vou trazer os 3 livros dele para você, e esse aqui é o primeiro, O Monge e o Executivo, e te espero lá no próximo livro.